Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, obra básica da doutrina espírita, a Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 6, que trata da uranografia geral. Hoje nós vamos ler sobre a matéria, o item 3. Leitura. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou sequer paridade de composição? Quanta dessemelhança sob os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam? Nesse primeiro item e nesse primeiro parágrafo, nós estamos sendo convidados por Kardec e pelos espíritos que nos trazem essas informações a questionar, se esse entendimento de diversidade que a gente tem, se ele é absoluto, Ou seja, será que, partindo do princípio absoluto de que todas as substâncias que existem são perceptíveis pelos nossos 5 sentidos, que todas aquelas que a gente conhece e aquelas que a gente desconhece, a gente vai ser capaz de captá-las ou percebê-las ou notar a existência delas, limitados por esses 5 sentidos da matéria, Será que todas essas substâncias, elas não partem de modificações de um mesmo princípio ativo, de um mesmo fluido universal ou de um mesmo ponto de partida? Quando a gente raciocina sobre a teoria do Big Bang e tantas outras teorias que são conhecidas hoje como ponto de partida de toda a criação do universo, elas divagam ao redor
dessa ideia de um princípio comum, ou de um ponto de início comum, ou de um elemento comum, de onde partem as variações que se transformam nas diversas substâncias que a gente conhece. E é aqui que a gente precisa compreender a profundidade desse conteúdo que nos foi entregue 150, 160 anos atrás, porém sem todos os conhecimentos e sem todos os recursos que nós temos hoje. Então é preciso que a gente observe que hoje, apesar do avanço dos recursos que a gente tem, nós continuamos com a mesma verdade, ou seja, com a ideia de que tudo isso, na verdade, parte de um princípio original de todas as coisas. Vamos então para a leitura do item 4. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, em a qual seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, ciência que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente, de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, no método experimental. A química, digo, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis, isso mesmo, e produtos de certo número de equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, fez surgir considerável número de princípios até então desconhecidos que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até hoje pode reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. Vamos lembrar que esse compêndio de informações que a gente chama, que Kardec chamou de uranografia geral, foi entregue sob a tutela, né, sobre a orientação e sobre a apresentação de Galileu. Né? Então é por isso que ele fala aqui em primeira pessoa que a química avançou muito da época dele, da época em que ele estava encarnado aqui na Terra. Mas vejamos, do que é que ele está falando? Você viu que eu parei ali na palavra porque eu queria falar em descomponíveis, mas não é ele pôs decomponíveis, de decomposição. É por isso que está decomponível e indecomponível, né? Ou seja, aquilo que pode ser decomposto ou aquilo que não pode mais ser decomposto. E ele está se referindo aqui a essa parcela finita aqui, pequena, né, mas essa mínima substância, em algumas substâncias que foram reduzidas a átomos. Então a gente sabe que existem átomos, né, que formam os elementos básicos que estão ali na tabela periódica, e esses átomos combinados formam moléculas que vão formar substâncias diferentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, para pegar só um exemplo, a água é composta de 2 gases, H2O,
duas moléculas de hidrogênio, hidrogênio é um gás, para uma molécula, para um átomo de oxigênio. Então são dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. E esses dois elementos combinados formam um terceiro elemento, que é a água. A nossa química, aquilo que a gente entende como formação das substâncias que estão ao nosso redor, vão decompor esses elementos, né, essas moléculas das substâncias que são compostas por mais de um único elemento. Então vão decompor esses elementos até encontrar os elementos base, que são os elementos que estão lá na tabela periódica. E nesse momento aqui, no momento em que está sendo escrito esse texto, esses elementos, ou seja, os átomos, são então definidos como indecomponíveis pela nossa ciência, né? Lá atrás, 160 anos atrás, era assim que estava sendo visto, e já era uma baita revolução, porque antes disso eram 4 elementos: terra, água, ar e fogo, que formavam tudo que tinha no planeta. E agora a química vai ali naquele presente, há 160 anos atrás, a química estava apresentando ali os primórdios do que a gente hoje já sabe superado, né? Porque quando a gente pensa na palavra átomo, né, de indivisível, era essa ideia de indecomponível, ou seja, de não ser possível decompô-lo. E hoje a gente sabe que os átomos já foram decompostos aí primeiramente em 3 elementos que a gente ainda aprende na escola, né, que é os prótons, os nêutrons e os elétrons, e posteriormente se soube e conseguiu se provar e comprovar que há outras 17 ou 18 partículas subatômicas que são componentes desses componentes, né, dos prótons, nêutrons e elétrons, mas que também compõem ali, vamos dizer, o núcleo do átomo e a eletrosfera do átomo. Então, hoje em dia essa coisa de não ser decomposto, ela também já caiu por terra. Então, isso apenas a gente levou praticamente aí quase 20 séculos, né, 16 séculos aí para sair de terra, água, ar e fogo e entrar na era dos componentes químicos e do átomo, e levamos aí 160 anos, talvez nem isso, para decompor esses mesmos elementos que a gente considerava não possíveis de ser decompostos, não possíveis de ser reduzidos, né, não possíveis de ser divididos, e já os dividimos aí em 17, 18 partículas subatômicas que compõem esses elementos. Então, vocês veem com isso que a nossa ciência, ela está o tempo todo se desmentindo, né, e se atualizando para novas informações. E por isso a gente pensa naquele primeiro parágrafo, né? Será que a gente tem todos os sentidos e tem todos os recursos para entender e compreender todas as substâncias e todos os elementos do universo? Muito provavelmente não, né? Continuemos na leitura. Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais? Prossegue a obra da natureza, onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. O olhar daquele que pode apreender o modo de agir da natureza apenas vê nos materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do aparecimento destas, repartida em corpos solitários entre si enquanto têm vida, e que um dia se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da extensão. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a gente
as nossas apreciações, mesmo quando elas são auxiliadas por equipamentos como os nossos supertelescópios que estão em órbita aí, ou como os nossos ultra capazes microscópios eletrônicos que estão invadindo ali o microcosmo, ou mesmo com os aceleradores de partícula que estão descobrindo aí essas partículas subatômicas, mesmo quando a gente está auxiliado, a gente prossegue a obra da natureza, a gente persegue esse conhecimento de como a natureza funciona sem ter certeza de como é que é e se aquilo que a gente aprendeu hoje é a palavra definitiva ou se vai ser modificado e atualizado por um novo conhecimento ou por uma nova capacidade que a gente ainda vai descobrir ou definir. Então, assim, aquilo que no passado era um orgulho, uma empáfia de que a gente estava dando a última palavra sobre alguma coisa, hoje a gente já está começando a aprender que pode ser que não seja bem assim, que pode ser que as coisas tenham ainda um pouco a mais para frente quando a gente aprender um pouco mais a respeito delas. Continuando a leitura. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos hipotéticas. Sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. A com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número. Àqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi: abarcai, se for possível, com olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis que, se não admitir a unidade na matéria, impossível será explicar. Já não direi somente os sóis e as esferas, mas sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção de um inseto. Então, o que o Galileu está querendo dizer com isso, né? Que mesmo ele, esses espíritos que já têm alguma evolução, que são amantes da ciência e que estão aprofundando aí estudos nesse sentido, têm as suas limitações, não conseguem abarcar o todo, né? Aquilo, por exemplo, que está lá nos planos mais elevados da criação, lá onde somente os espíritos puros têm acesso, ele ainda tem dificuldade nesse momento que ele está fazendo esse texto, que ele estava apresentando essas explicações, de apresentar uma palavra final. Porém, né, nessas questões que ele não tem certeza, que ele não tem o absoluto, ele vai aparecer só com algo hipotético, ele não vai falar nada, ou se falar, ele vai justificar a maneira dele de ver com os conhecimentos que ele já adquiriu, ou seja, com aquilo que ele tem certeza já absoluta, né? E se alguém aí tiver com um olhar investigador, né, quiser discutir o assunto com ele, que se debruce sobre a multiplicidade aí das operações que acontecem na natureza o tempo todo, que consiga explicar então como é que a planta germina, né, como é que a semente da planta germina na terra, ou como é que um inseto se reproduz ou começa a se reproduzir sem considerar que tudo isso parte de um mesmo princípio, que tudo isso parte de um mesmo fluido, que tudo isso parte de um mesmo elemento essencial, que é elemento inicial de partida. Se você tirar isso, tudo se perde. E é por isso que a gente tem as teorias de construção do universo baseadas em algo que é inicial, seja um ponto que passa a expandir-se, como é o caso do Big Bang, ou N outras teorias, né? Em algum momento aqui eu posso até depois trazer aí algumas dessas teorias para a gente pensar a respeito. Vou ver em que parte do estudo elas se encaixam e aí eu tento trazer para a gente pensar um pouco a respeito. Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo o número ilimitado
sendo em número ilimitado as forças que hão presidido às suas transformações e as condições em que estas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou matéria cósmica dos uranógrafos. E aí tem uma nota aqui a respeito do assunto. Os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo. Entre os metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. Então, o que ele está citando aqui, né? Ele está citando que esses corpos simples, né? Que ele citou aqui vários gases, né? Oxigênio, hidrogênio, azoto, né? Citou aqui carbono, fósforo, enxofre, esse, etc, etc, sódio, potássio, cálcio, alumínio, todos os elementos que a gente conhece da nossa tabela periódica, né? Quando você pensa que todos esses elementos são modificações de um elemento essencial, que ele está chamando aqui como o cosmo ou a matéria cósmica que os uranógrafos se referem, né? Essa matéria cósmica, esse início de todas as matérias, seria esse elemento primordial. E a partir desse elemento primordial, a gente teria diversas variações desse elemento. Vamos pensar assim, eu vou pegar um exemplo e aí você raciocina em cima disso em matéria da multiplicidade de possibilidades. Vamos pegar, por exemplo, a água, né? Quando você pega a água, você tem conhecidos na água 3 estados de estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Esses 3 estados da matéria, a água, né? No caso aí o elemento água, né? A molécula água, né? Para nós tem percepções completamente diferentes. A água gasosa a gente nem percebe ela na atmosfera, nem consegue ver ela. A água líquida tem uma percepção para a gente, a água sólida outra percepção para a gente. E quando a gente pensa nisso, nós estamos falando só da distância entre as moléculas de água, do espaçamento entre as moléculas de água. Quanto mais espaço tem, mais fluida ela é. Então, o espaço entre as moléculas de água no estado gasoso é maior, no estado líquido é menor do que o gasoso, mas é maior do que no sólido, e no sólido, que é o gelo, né, que a gente conhece, o espaço está reduzido. Mas serão esses os únicos espaços possíveis dessa combinação? O que será que acontece quando os espaços aumentam muito entre as moléculas ou quando os espaços diminuem ainda mais em relação ao estado sólido? E será que abaixo do estado sólido acontece alguma coisa? Esses questionamentos eles estão ainda num princípio, porque a gente nem tem tecnologia para reduzir muito ainda a temperatura da água, para aumentar demais a temperatura da água, né? Será que existe alguma temperatura que eu elevando ao extremo da temperatura, a combinação de H2O, né, 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, ela se desfaz e a gente tem então 2 gases separados, o oxigênio separado do hidrogênio? A gente não conhece esses limites, a gente ainda está em estudo de todas essas coisas. E exatamente porque a gente está em estudo, a gente não consegue dar a palavra final, né? Então, o que é possível de saber, né, hoje, que cada uma dessas subpartículas que estão dentro do átomo de hidrogênio estão dentro também do átomo de oxigênio. Então,
você tem prótons no átomo de hidrogênio e você tem prótons no átomo de oxigênio. São os mesmos prótons, é o mesmo item, né? A quantidade deles é que muda, né? E o que a tabela periódica nos ensinou é que a quantidade de massa atômica modifica qual é o elemento que é. Então, quanto mais eu adiciono prótons, nêutrons e elétrons a um núcleo, né? E ao redor desse núcleo, quanto mais eu coloco dessas coisas em um átomo, eu vou mudando qual é o elemento desse átomo. Uma das experiências que virou coisa de cinema, né? É uma experiência dita que dizem que Da Vinci conseguiu fazer isso, mas não há provas de que ele conseguiu, que é de acrescentar um próton a mais ao átomo de chumbo, e com esse um próton a mais o átomo de chumbo viraria ouro, né? Isso nunca foi comprovado, né? Mas isso é para vocês entenderem que o que difere o chumbo do ouro é a adição de um elemento que está nos dois, que está no núcleo dos dois. E é por isso que hoje se tem essa convicção dessa matéria cósmica universal, desse cosmo ou desse ponto de partida comum, porque são os mesmos elementos, prótons, nêutrons e elétrons, né? E cada próton, cada nêutron, cada elétron desses tem dentro de si as mesmas partículas subatômicas, né? Então, e isso mostra que esse princípio acontece em algum momento. Que esse ajustar da quantidade de massa ou da quantidade de energia que tem em cada um desses elementos, em cada um desses átomos, ele parte sempre dessa adição, vamos colocar assim, de mais coisa. E essa mais coisa, o que é essa coisa? Esse cosmo, essa matéria cósmica universal, esse elemento primordial que a gente aprende na doutrina espírita, que trata-se do fluido material, né? Fluido espiritual, fluido material, mas nesse caso aqui de fluido material, né? E quem comanda, quem aglutina, quem faz com que esse fluido material se aglutine, se transforme e se ajunte para formar novos elementos, é a força que vem do fluido espiritual. Esse estudo, ainda em matéria de ciência na Terra, ele está engatinhando. A gente está começando a esbarrar nesses conceitos. A ciência usa nomes diferentes para não se vincular, vamos dizer assim, à doutrina espírita, mas quando você lê sobre a definição do que é que ele está chamando desse ou daquele nome, você vai ver que são, e compara, né, com esses conceitos que a gente tem na doutrina espírita, você vai ver que está muito próximo, é muito, só não enxerga quem não quer. E o nosso amigo aqui Galileu está falando disso 160 anos antes da gente ter super telescópio Hubble e da gente ter microscópio eletrônico e essa coisa toda. Ele está falando exatamente o que a gente está comprovando agora com os equipamentos que a gente tem para pensar, né? Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.